associação de cirurgia plástica ou cirurgias plásticas combinadas, como é mais conhecido, ela pode ser realizada, na grande maioria das vezes, inclusive é uma coisa muito comum, associar pelo menos 2 cirurgias, só que precisamos levar em consideração critérios técnicos, critérios médicos, critérios relacionados ao paciente. Nós precisamos que o paciente seja um paciente saudável e tenha uma reserva fisiológica para aquela cirurgia. O tempo cirúrgico é muito importante, né? Essa combinação de cirurgia pode acontecer, mas o ideal é que essa cirurgia não ultrapasse em torno de 5 a 6 horas, porque os riscos anestésicos aumentam após esse tempo, aumenta o risco de trombose, de hipotermia, de arritmia cardíaca. E também a gente precisa ter ideia da possibilidade de recuperação, isso já falando no pós-operatório. E algumas cirurgias não são viáveis essa combinação. É muito comum você fazer uma cirurgia, uma combinação de contorno corporal, você faz uma lipoaspiração com prótese, que é uma cirurgia, normalmente os pacientes mais jovens, e combinam essa cirurgia porque a lipoaspiração, principalmente com laser, é um pouco mais demorada, mas a próxima é uma cirurgia de um tempo mais curto, então essa combinação vai cair dentro desse tempo que a gente falou, de até 5 horas. A combinação de cirurgias depende da cirurgia que o paciente vai fazer, né? Dos locais onde você vai fazer a cirurgia, os locais anatômicos, digamos assim, dentro do corpo, e sabendo que quanto maior o porte da cirurgia, mais estruturas você precisa ter. Todas as nossas cirurgias são feitas em ambiente hospitalar. Nós não fazemos cirurgias em clínicas, né? Mas a gente faz sempre em ambiente hospitalar, com anestesista, com sala cirúrgica, com toda a estrutura. Quanto maior o porte da cirurgia, você precisa normalmente de uma estrutura maior, de um hospital que tenha unidade de terapia intensiva, caso haja necessidade. A maioria dos hospitais hoje em dia tem, esses hospitais grandes de plástico tem toda uma estrutura para uma resolução de uma possível intercorrência no pós-operatório. A gente tem uma equipe cirúrgica fixa, de médicos, de instrumentador, de anestesista, mas em alguns momentos, em uma cirurgia ou outra, a gente às vezes aumenta essa equipe. A gente pode ter um médico extra ou uma instrumentadora extra nessa cirurgia para poder ganhar tempo na parte preparatória da cirurgia. Os riscos que são inerentes àquela paciente. Então, tudo isso precisa de ser discutido. Então, doutor, eu vou ter uma pausa, vou ter férias de 15 dias e quer fazer uma cirurgia tripla, ela quer fazer uma cirurgia de mama, de abdômen, de lipoaspiração ou alguma outra coisa mais. Então, o tempo de recuperação não será viável, aqueles 15 dias não são suficientes para a recuperação. Então, nesse caso, a gente vai optar por uma ou 2 cirurgias. Que muitas vezes o paciente compara com o outro. Doutor, mas minha amiga, o senhor fez 3 cirurgias e ficou ótimo, ela se recuperou em 15 dias. O caso daquela paciente era diferente, a cirurgia pode ser possível num tempo menor, às vezes a paciente tinha uma estrutura corporal diferente, não fumava, fazia atividade física, estava no peso adequado, fez o pós-operatório certinho, usou todas as medicações, usou as malhas, as cinzas, fez fisioterapia precoce, fez o tape intraoperatório, que é uma medida fisioterápica que hoje a gente usa cada vez mais. Então, são inúmeras variáveis importantes para a gente decidir para fazer essa cirurgia combinada ou não. Em sendo possível, é uma vantagem para o paciente, principalmente do ponto de vista financeiro, porque quando a gente combina cirurgias, habitualmente existe um desconto na segunda ou terceira cirurgia, tanto em relação aos honorários médicos, quanto de anestesista, quanto de hospital, quanto de todo mundo. Então o paciente já está lá, é um ganho de tempo, mas aumenta o risco. Então a gente precisa calcular esse risco-benefício. Então, assim, a resposta final
é que a cirurgia plástica combinada pode ser uma boa opção, mas precisa ter uma série de cuidados, precisa estar ciente o médico, né, sobre as cirurgias e o tempo cirúrgico, a paciente sobre os riscos e a sua recuperação, a estrutura hospitalar que nós vamos utilizar, né, o tipo de anestesia, o anestesista que vai fazer essa anestesia, se ele tem aquela experiência em fazer cirurgia plástica, as medicações que o paciente usa, os riscos, a profilaxia, o tempo de recuperação se a pessoa dispõe. Não adianta a gente fazer 3 cirurgias ou até 3 cirurgias e mais alguma coisa e uma cirurgia menor, como uma blefara ou uma autoplastia, e o paciente não ter a recuperação adequada e precisar algumas vezes voltar ao centro cirúrgico para poder fazer alguma cirurgia de reparação ou coisa desse tipo.